Olá, gente, aqui é o professor Pablo. Nesta aula eu vou falar sobre os tipos ponteiros. Eu vou começar com uma revisão de variáveis, tipos e o espaço que elas ocupam na memória. Depois eu vou falar desse novo tipo de dado da linguagem C, que são os tipos ponteiros. Depois eu falo de operadores relacionados a ponteiros. Bem, como revisão, quero mostrar aqui, relembrar a vocês que a memória RAM é um tipo de memória que é usada durante a execução dos programas, tanto para guardar o próprio programa, quanto para guardar os dados. Mas eu vou me referir mais aos dados, às variáveis. Aqui numa tabela tem o tipo de dado na forma que eu declaro num programa, um código-fonte da linguagem C. E aqui do lado direito, eu dou uma ideia de como ele vai ficar armazenado na memória, certo? Se eu declaro na linguagem C uma variável inteira com o nome soma, digamos, quando esse código for compilado e for executado, vai ser separado um espaço na memória que seja adequado para o tipo inteiro. Na verdade, essa informação de tipo se perde, esse nome se perde. Quando está executando, todo o acesso vai ser envolvendo esses números aqui. Então, acessar a variável soma, na verdade, quando estiver executando, vai ser transformado em uma instrução que acessa essas posições de memória aqui. Começando no endereço 1021, ele acessa todo esse conteúdo aqui, 4 bytes, 4 posições da memória. Certo? Então a memória tem um endereço, para cada byte tem um endereço, é endereçada byte a byte, e aí o conteúdo é realmente aquilo que eu quero guardar na memória. Mas no caso de uma variável inteira, ela vai ocupar 4 bytes, o conteúdo dela é o inteiro que é representado com esses 4 bytes, com essa sequência aqui de bits. Você olhando isso tudo como uma sequência só, certo? E convertendo para um valor, dá um valor inteiro. Ok, uma variável char, só para mostrar aqui a diferença, ela vai ocupar um byte só. Um byte. Nesse exemplo aqui, a variável char símbolo, em tempo de execução, vai virar simplesmente o endereço 1025 com o seu conteúdo. Certo? E uma variável double, ela é um tipo de precisão dupla, então ela ocupa 2 vezes mais espaço do que um float. E por coincidência acaba que nesse caso é 2 vezes o espaço do int também, ela ocupa 8 bytes. Começando aqui no 1026. Então o conteúdo desse double está representado aqui nesses bits. Tratando isso como uma sequência só de bits, você converte isso para um valor de ponto flutuante, para um valor com casa decimal, certo? Então é importante saber, cada tipo ocupa um espaço diferente na memória, tá? E uma variável do código vai virar uma região da memória, que você acessa por um certo endereço numérico. Você acessa pelo menor valor de endereço e a partir dele você pega o número de bytes que quiser. Então essa variável double, com o nome média, ela tem o endereço 1026. A variável símbolo, que é do tipo char, tem o endereço 1025. A variável soma tem o endereço 1021. E o conteúdo dela é o valor realmente inteiro. Está representado em bits aqui. Então agora a gente pode falar de ponteiro. E simplificadamente, ponteiros são endereços da memória RAM. Ou seja, eles apontam para posições da memória. Aqui nessa figura eu mostrei que a memória RAM tem um endereço e naquele endereço tem um conteúdo, que é o que você realmente quer guardar. Mas nos tipos ponteiros a gente vai, curiosamente, guardar como conteúdo um valor que representa endereço. Vou mostrar isso já, certo? Mas lembre-se sempre disso. Se tiver uma coisa que é a mais importante para ser guardada dessa aula, é que ponteiros são endereços da memória RAM. Quer dizer que eles apontam para alguma outra posição de memória. Na linguagem C, cada tipo, você pode a partir dele criar um tipo ponteiro. É só você acrescentar um asterisco depois do nome do tipo. Por exemplo,
int é um tipo da linguagem C. Com o tipo eu posso declarar variável, posso declarar valor de retorno de função, né? Então, int é um tipo. Se eu acrescentar o asterisco, vira um tipo ponteiro de inteiro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é um tipo que guarda endereços para posições da memória onde tem valores inteiros. E a gente tem um tipo char na linguagem C, que a gente já estudou. Se eu acrescentar um asterisco, isso vira um tipo ponteiro para char, ponteiro para caractere, certo? Então, com tipo eu posso, por exemplo, declarar a variável. Então, para eu declarar uma variável do tipo ponteiro, eu uso essa sintaxe aqui. Tipo asterisco, que é a descrição de um tipo ponteiro, e o identificador, nome daquela variável. Ponto e vírgula, né? Se você não inicializar. Não está aqui exemplo de variável ponteiro, só a declaração dela, não atribuir valor. Eu tenho uma variável inteira comum, uma variável char com nome símbolo, uma variável char comum que vocês estão acostumados já a usar, uma variável double, a gente tem usado pouco no curso, mas vocês devem lembrar. Agora eu vou mostrar duas variáveis ponteiro. Essa aqui, int asterisco, ptr soma, é uma variável que o nome dela é ptr soma, é um nome, você escolhe livremente. Mas o tipo dela é ponteiro para inteiro. Ou seja, nesta variável eu vou guardar endereços, valores que representam endereços de memória, onde naquele endereço tem um inteiro. E aqui outra variável ponteiro, que o nome dela é ptr símbolo, você é livre para escolher esse nome, certo? Ela é um ponteiro para char. Ela quer dizer que ela guarda o valor dela, representa um endereço para um dado do tipo char, do tipo caractere. Então deixa eu mostrar na memória como ficaria se eu tivesse essas 5 variáveis aqui. Variável inteira soma, char símbolo, double média, igual ao que eu expliquei antes, certo? Aqui eu só troquei o conteúdo, ao invés de colocar binário, eu coloquei valores. Um valor inteiro, um valor caractere, um valor de ponto flutuante. Ok, o que seria guardado e como seria esse espaço que ocupa uma variável int asterisco? Ela é um ponteiro para inteiro, certo? Aquela variável ptr soma que eu criei antes. Bem, ela vai ocupar um espaço que depende da arquitetura, nesse caso aqui ela ocupa 4 bytes. E o valor, o conteúdo que essa variável guarda é o que? Eu posso entender ele como um valor inteiro sem sinal, mas a ideia é que ele representa um endereço de memória. Então esse endereço aponta para algum outro lugar. Ele não é para ser usado como valor em si. O valor exato que está aqui, se é 1021 ou 1023, não é o importante. O importante é que ele está apontando para algum lugar, que provavelmente lá nesse lugar da memória é que tem algum dado importante. E aqui aquela variável ptr simb, aqui ficou sem o restante do nome, mas ela é um ponteiro para char. Aí o valor que vai ter aqui é a mesma coisa, é um endereço de memória. Esse valor em si não é um caractere, não é um valor que eu vou usar diretamente. Ele é um endereço de memória onde provavelmente tem alguma informação importante. Se você olhar, eu coloquei justamente valores que apontam para posições que fazem sentido. Posições coerentes aqui. Se ele é um ponteiro int, quer dizer que ele é um endereço de memória. O que ele guarda aqui é um endereço de memória, onde tem um valor inteiro. Ou seja, nesse exemplo aqui que ele guarda 1021, olha o que é 1021. É justamente o endereço dessa variável inteiro soma. Então esse 1021 está apontando para uma posição da memória onde tem um valor inteiro, que é a posição 1021, né, e os bytes seguintes. A ideia de um ponteiro é isso, certo? Você guarda o endereço para depois, em algum momento, usar esse endereço para acessar o valor. O valor importante mesmo vai estar lá no tal endereço. Aqui no caso do ponteiro para char, eu também coloquei o valor 1025 que aponta para cá, ó, para essa posição, onde tem realmente um valor caractere guardado. Então é assim que vai ser usado. Fica na memória essa informação
E a lógica de ponteiro é essa. O valor que está na variável ponteiro, o conteúdo dela, é um valor de um endereço. Então você geralmente não quer esse valor diretamente. Você quer usar ele para chegar num outro valor. Ela está apontando para algum lugar importante, certo? Bem, no exemplo que eu dei antes, eu não inicializei, eu não dei os valores para as variáveis, nem para a variável inteira, nem char, nem double, nem para as variáveis ponteiros. Para eu poder começar a realmente atribuir valor assim, fazer um ponteiro apontar para uma posição de memória específica, eu vou ter que apresentar alguns operadores, certo? Com dois operadores. São o operador endereço de e o operador conteúdo do endereço. O que um faz, o outro faz no sentido contrário, mais ou menos. Certo? E são os dois operadores que você precisa conhecer. Até agora eu só tinha declarado o tipo, agora vamos começar a trabalhar com ele. Aí vamos usar esses operadores. O operador endereço de é esse comercial aqui, que vocês já viram e já usaram exatamente com esse sentido, dentro do scanf, né? Vocês vão entender melhor o scanf em outra aula, quando eu falar de passagem de valor por referência. Mas esse operador faz o quê? Ele acessa o endereço da variável. Ele não vai buscar o conteúdo da variável. Por exemplo, a variável soma, que quando eu mostrei a figura da memória, tinha o valor 37. Certo? Se eu colocar sem esse operador e chamar soma, eu estou acessando esse valor, esse conteúdo, 37. Mas se eu usar esse operador aqui, eu já não quero o valor 37, eu quero o endereço onde está essa variável. Então vamos inicializar todas as variáveis aqui para ficar exatamente do jeito que eu mostrei naquela figura. Aqui eu criei uma main, declarei as variáveis como antes, só que agora eu atribuí valor, certo? Para ficar exatamente com os valores que eu mostrei na figura. A variável soma com o valor 37, a variável símbolo com o caractere A, entre aspas simples, certo? Tem que ser. Se você não colocar aspas simples, a linguagem C vai tratar como se fosse uma variável com o nome A. Mas não, aqui é um valor. O valor double, média com 17.3333. E agora eu quero fazer do jeito que estava naquela figurinha. Quero fazer a variável ponteiro, né? PTR soma apontar para o endereço da variável soma. Então, como é que eu faço? Eu faço ela receber o seguinte valor. Operador endereço de, passando o nome soma. Então, ele vai pegar o endereço da variável soma e guardar aqui. Semelhantemente, a variável *PTR sim, eu faço ela receber o endereço da variável símbolo. Aí ele pega o endereço dela e guarda nessa variável, como valor dessa variável. Certo? Então eu vou ficar na memória exatamente como eu mostrei antes. A variável PTR soma tem um valor 1021 apontando para a posição onde está a variável soma. Veja, esse valor 1021 que eu estou mostrando aqui vai depender da execução, tá? Cada vez que você executar o programa, ele pode ir para uma posição de memória diferente. Então, o valor exato, se você rodar aquele código, eu não tenho a menor ideia de qual vai ser, mas ele vai variar a cada execução, cada vez que você executar o programa, certo? Então, isso aqui é só um exemplo de execução. Se na execução específica a variável soma ficou nesse endereço 1021, então, essa atribuição aqui, PTR soma, recebe endereço de soma, vai atribuir 1021 para PTR soma. Mas se em outra execução, essa variável soma foi alocada na posição 500, essa atribuição aqui, PTR soma, recebe endereço de soma, vai receber o valor 500 corretamente. Certo? Então, daí a importância desse operador, porque eu não dou aqui o valor numérico do endereço. Eu digo assim, acesse, seja qual for o endereço da variável soma, acesse ele e me dê o endereço. Aí isso vai ser guardado no ponteiro. Então é isso. E aqui PTR símbolo com 1025 apontando para a variável símbolo, exatamente a posição da variável símbolo. É o que essa segunda atribuição aqui está fazendo. Aí eu fico realmente com este conteúdo de memória aqui funcionando desse jeito, né? Os valores de endereço podem variar, mas vai estar funcionando desse jeito. Essa variável apontando para a variável soma, essa variável apontando para a variável símbolo. Certo?
Então essa é a ideia de variáveis ponteiros. Elas são variáveis, mas o valor dela não é diretamente importante. Ele é um endereço de memória que aponta para algum outro lugar onde tem algum conteúdo importante. Outro operador é o operador conteúdo do endereço. Aí é agora que a gente vai conseguir acessar o conteúdo do endereço apontado por uma variável ponteiro. Então, o valor que está na variável ponteiro ele não é diretamente importante, mas ele guarda o endereço para uma outra posição de memória que é sim importante. Então, como é que eu faço para ele fazer esses dois passos? Pegue o endereço que a minha variável guarde, acesse esse endereço que tem algo importante e me dê aquele tal valor importante. Como é que eu faço isso? Com o operador asterisco. Asterisco, se ptr soma for uma variável ponteira, eu uso asterisco ptr soma, aí eu acesso aquela tal posição importante. Aí você pode ler e pode até escrever naquela posição. Deixa eu dar exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Um exemplo mais curtinho. Criei só a variável soma com o valor 37 e criei uma variável ponteiro para inteiro que eu chamei novamente de ptr soma, mas é nome, certo? Você escolhe como quiser. Esse underline aqui é parte do nome, inclusive, tá? Como se fosse uma letra. Então, nessa variável, eu coloquei o que nela? O endereço da variável soma. Então, o que tem nesse ponteiro não é diretamente importante. Não é um valor que eu queira acessar 1025, 5023. Não sei qual é esse endereço, mas ele não é diretamente importante. Ele é só um endereço para algum outro lugar. Então eu quero acessar esse outro lugar e ler o valor. Aí eu uso assim, asterisco, o nome da variável. Se eu quiser ler o valor especificamente. Aí eu posso pegar esse valor e atribuir aqui. Aí me digam, que valor vai ser retornado aqui? Veja se você já entendeu pela descrição que eu dei antes. Ele vai pegar o endereço que essa variável ponteiro guarda. Qual é o endereço? É o endereço de soma. E vai acessar o conteúdo que está naquele endereço. Então é o conteúdo de soma. Então com isso x vai receber exatamente o valor da variável soma. X vai receber o valor 37. Tá bom? Aqui eu estou lendo o valor, mas não o valor da variável ponteiro, o valor para onde ela aponta. É o que esse operador faz. O valor do lugar onde ela aponta. Por exemplo, nesse esquema aqui. Se soma está na posição 1021, ptr soma guarda o valor 1021, certo? Aí agora eu quero acessar o valor para onde ptr soma aponta. Então eu vou na posição 1021, está aqui, pego o conteúdo, é 37, e é esse o valor que vai ser retornado para cá, certo? Para a variável x. Esse é um exemplo de lendo o valor. Eu pulei ali um slide, que eu vou mostrar um segundo exemplo. Eu posso fazer também isso aqui para alterar aquela posição. Posso atribuir um valor para aquela posição, escrever um valor dessa forma. Aí eu vou escrever um valor. Eu acesso, estou fazendo a mesma coisa aqui no começo, certo? Variável soma com valor 37. Aí crio um ponteiro que aponta para essa mesma variável soma. Aí agora eu uso asterisco para acessar aquele conteúdo, mas eu vou acessar e vou escrever um valor 43 naquele conteúdo. Quando eu fizer isso, eu vou estar acessando o conteúdo específico da variável soma, porque isso aqui aponta para a soma e esse asterisco desvia para conteúdo onde eu estou apontando. Quando você atribuir 43 a isso, a essa expressão, a própria variável soma vai mudar de valor. Tá? Isso está apontando para a soma, eu acessei aquele conteúdo, quer dizer que eu estou acessando a variável soma. Aí atribuo 43, modifiquei a variável soma, certo? Tudo é uma questão de entender o que está acontecendo na memória. ptr soma aponta para essa mesma região aqui, onde está guardando o valor correspondente à variável soma. Então, soma recebeu o valor 37 diretamente, ok. Mas agora eu fiz o seguinte, acessei ptr soma com aquele operador asterisco, ele pega esse valor 1021, desvia para cá, e aquele valor 43 vai ser atribuído aqui, tá? Com esse comandozinho. É isso que vai acontecer.
Pronto, isso explica esses dois operadores e dá a vocês uma visão básica do que é ponteiro. Ponteiro é endereço de memória, mas ele não é diretamente importante, então eu vou precisar desviar para aquela posição para onde ele aponta para fazer operações importantes, ler ou escrever valor, certo? E às vezes eu vou precisar usar o operador E asterisco para poder atribuir um endereço aqui, um endereço relevante. A gente vai ver outra aula com mais uso desse recurso, ponteiros, certo? Mas algumas informações finais para essa aula é que todo tipo ponteiro tem aqui semelhanças, todo ele tem o mesmo tamanho, porque na verdade todo ele guarda grosseiramente o mesmo tipo de dado. Guarda o quê? Endereço de memória. Se você está numa arquitetura que o endereço para acessar uma posição da memória tem 64 bits, o seu tipo ponteiro vai ter 64 bits. Todo ele. O tipo ponteiro int asterisco, o tipo ponteiro char asterisco, todo ele vai ter o mesmo tamanho, porque vai ter ali o endereço. O tamanho de endereço é fixo para cada arquitetura de computador. Mas a linguagem C diferencia os tipos ponteiros. Não, isso é ponteiro para int, isso é ponteiro para char, para proteger você de bugs. Para você não fazer um acesso indevido à memória. Por exemplo, você guardou um valor, você tem uma posição que guarda um char, e você guardou o endereço dessa posição char, dessa posição que tem um byte só, que é um caractere. Guardou esse endereço, certo? Depois você pega esse endereço e diz, acesse o inteiro que está nesse endereço. Aí vai dar problema, se você acessar como se fosse o inteiro. Porque aí ele vai ler os 4 bytes a partir daquele endereço. E não está certo, ali só tem guardado um byte que era um char. Então você protege isso fazendo você ter o int asterisco, char asterisco separadamente. Mas tem como você na linguagem C guardar endereço de uma coisa e mudar para outra e fazer acessos arriscados. Mas eu não vou fazer, vou só ensinar o básico, certo? Então a gente vai ter aí mais algumas aulas. Acompanhe as aulas, tá bom? Até a próxima.